Eu quero convidar a igreja mais uma vez para um momento de oração. Você possa estar buscando em oração, pedindo ao Espírito Santo para que essa palavra venha falar ao teu coração e que isso seja de uma forma bastante intensa. Vamos orar, igreja. Pai, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por toda essa liberdade que nós temos. Te rendemos graças porque temos a tua palavra em mãos e porque podemos, ó Pai, ouvir a tua voz através da tua palavra. Prepara os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, para que essa semente preciosa venha a cair numa terra onde ela possa germinar e dar frutos. Que assim seja a nossa vida frutífera. Usa-me, Senhor, segundo a tua graça, o teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. E glória a Deus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos estar lendo nos versículos 1 ao 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Confesso aos irmãos que durante a semana eu tinha uma outra mensagem para compartilhar com a igreja. Estava trabalhando em cima dessa outra mensagem, mas nós somos obedientes ao Espírito Santo. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu não tive como fugir dela. E eu creio que Deus tem certamente os seus alvos específicos, além de toda a igreja. A história de Ruth, ela é bastante conhecida e é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Tem algumas passagens da Bíblia que me tocam profundamente, passagens históricas. A história de Ruth é uma delas. A de José no Egito e o casamento de Isaac e Rebeca. São passagens que muitas vezes eu leio e eu às vezes até choro, refletindo nos detalhes daquilo que Deus apresenta. E a história de Ruth, amados, como de muitas outras histórias, ela começa com uma tragédia, uma situação trágica na vida de uma família. Mas ela fala também da graça revelada àqueles que voltam ao lugar de onde nunca deveriam ter saído. Então o tema da mensagem é a graça de voltar para Belém. É isso que a gente esteve refletindo, que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja essa noite. A história de Ruth começa narrando a história dessa família que vivia no período de Juízes. E Juízes foi um período complicado da história da nação de Israel. Não havia rei. E ora Deus levantava um juiz que julgava a nação, depois ele morria, levantava outro. Quando era fiel, a nação prosperava. Quando era infiel, eles caíam sob o jugo dos inimigos. E o último versículo do livro de Juízes, se você virar a página da sua Bíblia, de Ruth voltando, você vai ver que Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Essa frase também é repetida em Juízes 17, versículo 6. E a família de Noemi, juntamente com seu esposo Elimeleque e seus filhos, viviam exatamente nesse período de Juízes, nos dias em que julgaram os juízes. Por que eu estou trazendo esse paralelo? Porque Elimeleque, ele era um dos homens que fazia o que achava que era mais reto. Não refletia muito, não esperava a direção de Deus.
batia a vontade de fazer uma coisa e ele não esperava muito, ele ia e fazia conforme a sua própria vontade. E nós vemos isso acontecendo. Eles moravam na cidade de Belém, cujo significado é casa de pão. Mas por algum motivo Deus permitiu que houvesse fome naquele período da história. E Elimeleque toma uma decisão que mais adiante nós vamos ver que foi uma decisão trágica na vida daquela família. Ele se reúne com a sua esposa e seus filhos e ele sai de Belém. E ele vai para a terra de Moabe, como nós lemos até o versículo 5. E quando ele chega na terra de Moabe, a Bíblia não diz, mas um tempo depois ele morreu ali em Moabe. E ficaram ali durante 10 anos. Os seus filhos casaram com mulheres da terra de Moabe, o que já não agradava a Deus, porque deveriam casar com mulheres da sua própria nação. E durante 10 anos aproximadamente eles ficaram ali, e morrem também os filhos de Elimeleque e de Noemi. Então veja que tragédia dessa família. Morreu o primeiro pai e depois morreu os filhos. E a decisão daquele homem que saiu da sua terra, não suportou a provação daquele momento de escassez e sem direção de Deus fez aquilo que ele achava que era mais reto. Ele sai da terra de Israel, terra que Deus havia dado àquela nação, e vai para a terra de um povo que havia sido até mesmo inimigo do povo de Israel, os moabitas. Veja a tomada de decisão errada daquele homem. E o que causou para ele? Poderia ter esperado aquele tempo de escassez acabar, mas colocou ali uma situação completamente trágica para a sua família. Nós vemos que Belém, apesar de significar casa de pão naquele momento, era uma cidade onde se passava necessidade. Mas Belém, ainda que estivesse sem pão, era um lugar de promessa. Belém tinha promessas. Haviam profecias a respeito de Belém. A cidade havia sido escolhida por Deus. No tempo da plenitude, o Messias viria de Belém. E Belém era um lugar de dor. Se nós lembrarmos um pouco na história, quando Jacó vai ali com Raquel, numa das suas peregrinações, Raquel tem um filho em Belém, e naquele parto ela morre. E pouco antes de ela morrer, ela chamou Benoni, deveria ser o nome daquele filho, filho da minha dor. No entanto, quando a criança nasceu, o pai deu o nome Benjamim, filho da minha mão direita. Quem está sentado à direita do pai? Notem os paralelos históricos, né? E o sentido espiritual que muitas coisas têm na palavra de Deus. Belém vai voltar a ter pão. Não era momento de deixar Belém, era momento de suportar a provação. Mas Elimeleque deixa Belém. Nós podemos trazer a lembrança também o rei Saul. Em determinada passagem, Samuel, logo no comecinho do reinado de Saul, Deus prova a fidelidade de Saul e diz através do profeta Samuel: espera 7 dias, eu voltarei e nós vamos ver como nós vamos tratar a situação dos filisteus. E Samuel sai e passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e os filisteus cercando o exército de Israel. Saul se vê sozinho, se vê acuado. Na manhã do 7º dia ele vai e toma a vez do profeta e lhe oferece sacrifícios. Mal ele acaba de fazer, Samuel chega. Saul, assim como Elimeleque, não soube esperar. E o profeta diz para ele: Saul, faltava tão pouco para Deus te estabelecer, e você não confiou. Você quis resolver por sua própria conta. Então, essa palavra vem para dizer para você hoje: não saia do lugar onde Deus te plantou, ou não saia da posição onde Deus te colocou. Talvez as circunstâncias estejam te empurrando para fora desse lugar,
mas Deus te avisa: em Belém vai voltar a ter pão. Então comece a tomar essa palavra como palavra profética, trazendo ela para a tua realidade de vida. Mas o texto não termina aqui, amados. O texto prosseguiu, a história prosseguiu. E nós vemos Noemi, no texto, capítulo 1, versículo 6, Noemi ouve dizer que novamente Deus se lembrara de Belém. E o versículo diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Belém já voltara a ter pão. E então Noemi ouve aquela notícia e ela faz um propósito de voltar para Belém. E os irmãos conhecem a história. Quando ela deseja voltar para Belém, ela chama suas noras e ela despede as suas noras. Ela queria voltar a princípio sozinha, e uma de suas noras concorda e fica ali em Moabe, volta para a família dos seus pais. Mas Ruth, a outra nora, ela já tinha decidido no seu coração de seguir a sogra aonde ela fosse. E ainda que Noemi insistisse com Ruth para que ela ficasse, ela ouve uma resposta que é bastante conhecida, que é o versículo 16 do capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Muitas vezes a gente vê isso em convites de casamento. Mas veja que posição, que tomada de decisão dessa jovem viúva. Ela passou a conhecer quem era o Deus de Ruth e Noemi. Por isso Ruth quis seguir a Noemi. E ela segue a Noemi de volta para a terra de Belém. E é interessante, amados, acompanhar essa história, porque é um livro curto, pequeno da Bíblia, mas ele é recheado de princípios. E nós vemos que essas duas mulheres voltam para a cidade de Belém. E elas voltam amarguradas. Noemi, cujo nome significava prazerosa, ela pede para que não chamassem mais ela de Noemi, mas de Mara, que significa amargura, amarga. E assim ela volta e se estabelece na cidade de Belém. E elas chegam exatamente no momento oportuno, onde as colheitas estavam sendo feitas. Mas eram duas mulheres sem recursos, sem maridos, desamparadas. E então Ruth toma uma atitude. Ela resolve colher os restos. Havia dentro da cultura de Israel o costume de que não se colhessem toda a colheita. Quando chegava o tempo de uma colheita, eles sempre deixavam um pouco para trás. Deixava-se algumas espigas nos pés, para que aqueles que fossem desamparados, ou o peregrino, ou a viúva, ou quem passasse necessidade, pudesse colher os restos, as migalhas que sobravam. Isso fazia parte da cultura israelita e era até uma ordenança de Deus para o povo de Israel que vinha desde a época de Moisés. Então elas vão ali, elas buscam um campo. Ruth escolhe aleatoriamente um campo para ela colher as sobras, os restos. E Deus dirige ela para o campo de um homem chamado Boaz. E ali ela começa a colher os restos. Ela começa a colher aquilo que sobrava, as migalhas da colheita. E quando nós ouvimos Ruth tomando essa atitude, nós lembramos também daquela mulher cananeia lá de Mateus 15, 27, que ela desejava apenas as migalhas, quando ela conversa com Jesus. As migalhas, que caíam nos cachorrinhos poderiam servir para aquela mulher cananeia. Mas quando ela busca Jesus, ela recebe muito mais do que as migalhas. Ela vê a sua filha
que era tomada de um espírito maligno, sendo liberta simplesmente com a palavra de Jesus. Quando nós ouvimos falar sobre migalhas, lembramos também do mendigo Lázaro, que enquanto ainda estava vivo desejava se alimentar das migalhas, mas nós vemos que ele terminou a sua vida desfrutando do seio de Abraão. E nós vemos Ruth desejando viver com as migalhas, com o que sobrava de uma colheita. E no entanto, nós vemos a história da vida de Ruth terminando de uma maneira tão tremenda. Eu não sei se há entre nós, irmãos ou irmãs, principalmente, dirigindo-me de modo especial às mulheres, que decidiram, em alguma situação da vida, viver com as sobras. Talvez a circunstância da vida tão difícil, e você, irmã, tem vivido com o que tem sobrado. Não estou falando financeiramente, mas às vezes com o que tem sobrado até mesmo da atenção do seu marido, com o que tem sobrado da situação da sua família, do seu trabalho, com o que tem sobrado, com migalhas. Não desanime. Olhe para a vida de Ruth, porque quando ela vai atrás das migalhas, Deus começa a operar algo tremendo na vida dessa mulher. Romanos 8,32 diz que aquele que nem mesmo o seu filho poupou, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ela recebeu muito mais do que ela esperava, porque enquanto ela começou a buscar o resto das colheitas, Deus tinha preparado para ela algo já muito maior. E ela entra no campo de Boaz. Boaz era o resgatador, o remidor. Dentro da cultura de Israel também havia essa situação. Quando uma mulher se tornava viúva, não tinha descendentes, e havia algum parente mais próximo que pudesse assumir a casa daquela mulher. Então ele era chamado de resgatador ou remidor. Ele assumia as terras daquela mulher, plantava para que voltasse a ser produtiva, e muitas vezes, se aquela mulher fosse viúva, ele assumia inclusive a própria mulher, tomando como sua esposa. E Boaz era um parente muito próximo de Noemi. E Ruth vai buscar o resto das espigas justamente nas terras de Boaz, o resgatador. E Boaz, ele é um tipo, ele tipifica o próprio Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo foi o grande resgatador. Então vejam o paralelo que tem, amados, nessa história que foi real na vida dessa mulher. Ela entra exatamente nas terras de Boaz. E nós vemos quando Deus começa a surpreender a Ruth e a Noemi. Na primeira vez que ela vai buscar as sobras, Boaz olha para ela, pergunta antes quem era aquela mulher, e ele começa a dar a ela muito mais do que ela esperava. Ele manda que o seu cesto fosse enchido no final do dia, para que ela não levasse somente as sobras, mas ela levasse um cesto cheio para sua casa. Ele diz para ela: olha, quando você tiver sede, você vai beber junto com os meus servos e as minhas servas. Você tem acesso à minha casa para você tomar a água que os meus funcionários tomam. Então aquela mulher, na primeira vez, ela já começa a receber muito mais do que ela esperava, justamente porque ela buscou o campo do resgatador. Então nós vemos, amados, a maravilhosa graça de Deus operando de maneira poderosa na vida daquela mulher, na vida de Ruth. Eu gostaria de estar lendo no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 2, o versículo 12, que diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Estas foram as palavras de Boaz para Ruth. Ela foi se abrigar aonde? Debaixo das asas do Deus de Israel. E então ela recebe uma palavra de bênção. E ela responde: tu me favoreceste muito, Senhor.
Senhor meu, pois me consolaste e me falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem agindo como uma das tuas servas. Nós vemos a graça de Deus se manifestando de uma maneira tremenda sobre a vida de Ruth. Na sequência, o que é que acontece com essa mulher? Ela recebe autorização para permanecer naqueles campos. Boaz diz: fique nesse campo o tempo que você quiser. Não vá em outro campo. Não saia desse campo. Permaneça nesse campo, porque aqui você vai ser protegida, você vai ser alimentada. E Ruth obedece aquelas palavras e ela fica naquele campo. Seguindo a história da vida dela, ela chega em casa, compartilha tudo aquilo com Noemi. Noemi relata para ela quem era Boaz. E então Noemi dá um conselho para ela: olha, esse homem ao qual você foi buscar refúgio, ele é um dos nossos resgatadores. E Noemi, uma mulher experiente, orienta Ruth. Era um costume no final da colheita que o dono da colheita, ele não dormia na sua casa, mas ele ia dormir na tenda onde a colheita era ajuntada, amados. E Boaz, que era o dono daquelas terras, ele deixa a sua casa e ele vai dormir junto nas tendas onde se juntavam toda a colheita. E isso também tem um paralelo espiritual tremendo, porque o nosso Senhor Jesus, que também é o dono de todas as coisas, o Filho de Deus, ele também deixou a sua morada eterna, a sua posição divina, e veio tabernacular com os homens. Então nós vemos mais uma vez Boaz sendo relacionado, tipificando ao Senhor Jesus Cristo. E então ele vai numa determinada noite, já nos últimos dias da colheita, e ele dorme aos pés de tudo aquilo que tinha sido colhido. E qual era o conselho de Noemi? Olha, quando Boaz dormir, você se banhe, passe perfumes e vista o teu melhor vestido e deite-se aos pés dele. Havia um sentido todo espiritual nesse gesto. E aquela mulher, de maneira obediente, ela vai ao encontro de Boaz. Capítulo 3, versículos 3 e 5, eles relatam esse momento, quando Noemi diz para sua nora: banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Coração obediente, coração quebrantado, coração que ouve conselhos. Muitas pessoas quebram a cara porque não dão ouvido a conselhos, como Elimeleque, vão fazendo tudo que dá na própria cabeça. Mas Ruth ouvia conselhos, e ela vai e ela faz exatamente como Noemi havia lhe dito. Capítulo 3, versículos 8 e 9. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Que coisa tremenda. Nós olhamos para essa atitude de Ruth e nos lembramos da atitude daquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão e foi procurar os pés de Jesus. Enquanto Simão chama Jesus para aquele jantar e começa a interpelar a Jesus, enquanto os teólogos da época buscavam a Jesus para saber, para discutir doutrinas, aquela que precisava, ela vai e busca os pés de Jesus.
Então nós vemos naquela atitude, uma atitude de entrega, uma atitude de dependência de Deus, a atitude de quem precisava, né, do Senhor Jesus, precisava que a sua história fosse mudada. Ruth não era diferente, precisava que a sua história fosse mudada. E então, quando Boaz se depara com ela aos seus pés, ele se vê incomodado. Ele despede ela mais uma vez e ele enche novamente os cestos dela com 6 medidas daquilo que tinha sido colhido. E ele diz para ela: eu vou resolver o seu problema. Quando ela chega para Noemi novamente e relata, Noemi diz para ela: olha, descansa, porque esse homem não vai sossegar enquanto ele não resolver a sua questão. Glória a Deus. E nós vemos o que é que Boaz fez. Ele foi lá e pagou o preço por ela. Ele resgatou. Ele tomou Ruth por sua esposa e ele gerou vida no ventre dela. Amados e amadas irmãs, tentem trazer essa história da vida de Ruth para a tua vida pessoal. Talvez você tenha vivido já há algum tempo lutando com situações, lutando com circunstâncias, vivendo muitas vezes com migalhas, dizendo que eu me satisfaço com o que sobrar. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, Ele tem muito mais para você. Enquanto você tem se sentido talvez estéril, sem vida, Ele se voltou para aquela mulher e Ele removeu o opróbrio daquela mulher. Os acontecimentos fizeram que vida fosse gerada através daquela mulher. Ruth fica grávida, dá à luz a um filho cujo nome, Obed, significa adorador. E ele se torna bisavô do rei Davi. E entra para a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, descendente quanto à carne de Davi. Então olha para a história dessa mulher, olha para as circunstâncias dessa família. Uma família que começou com uma tragédia, uma situação trágica, uma decisão errada de um chefe de família, leva a família para uma situação trágica. Eles passam a viver uma situação de miséria, de opróbrio. Os homens daquela casa morrem, as mulheres se veem viúvas e desamparadas, voltam para a casa do pão, voltam para Belém. E ali a graça de Deus se manifesta. A história da vida dessas mulheres, ela se identifica com a nossa história. Nós estávamos um dia na escassez, no opróbrio, na miséria, mas Ele nos atraiu, Ele nos levou à casa de pão, Ele nos levou para Belém. Ele nos levou até o seu campo, ao campo onde nós poderíamos ficar. Quando pensávamos que íamos viver das migalhas, Ele encheu o nosso cesto e mandou que a gente bebesse da sua água, porque jorrava a fonte da vida. O Senhor fez conosco o que Ele fez com aquelas mulheres. Nos resgatou. O seu Filho deixou a eternidade, deixou a casa do Pai e veio para a tenda, para o tabernáculo. O livro de Hebreus usa a palavra tabernáculo, né, no sentido de que Ele veio morar entre nós, se tornou um conosco. Então notem, amados, esse paralelo tremendo. O Senhor removeu o opróbrio da vida daquelas mulheres. A mulher que não tinha esperança de ter filhos, a outra que não tinha esperança de ter descendência nenhuma. Noemi não tinha mais esperança de descendência nenhuma. Para ela, sua família tinha morrido ali quando morreu seus filhos. Deus gerou descendência para aquela mulher. Deus toma sua nora, gera um filho
E mais do que isso, coloca aquela família dentro da família real. Quando a gente olha para essa situação, nós vemos como é maravilhoso a graça de voltar para Belém, a graça de voltar para o Senhor, ou a graça de nunca sair da onde jamais deveríamos ter saído. Quando nós olhamos para essa história de modo geral, nós podemos identificar pessoas no meio da igreja corpo de Cristo, não estou dizendo da igreja local, mas quantas pessoas que você conheceu que deixaram Belém e que morreram lá fora sem retornar? Quantas pessoas que hoje estão lá fora, na terra de Moabe, no mundo, ou no terreno do inimigo, mas que recebem um aviso: olha, em Belém tem pão, volta para Belém, e tomam a posição de voltar para a casa do pão. Quantas pessoas nós conhecemos? Talvez nós sejamos um desses que um dia retornou. Talvez a palavra está te alertando hoje: olha, não saia, não desista, fica firme, ainda que esteja bem escasso esse momento na sua vida, mas não deixa como Elimelec deixou. Então, amados, eu creio verdadeiramente que quando Deus tocou meu coração para trazer essa palavra essa noite, eu tenho certeza que alguns irmãos e irmãs aqui estão recebendo mais do que uma pregação, mas estão recebendo uma palavra profética na sua vida. Eu quero encerrar esse culto com um momento de oração, porque é o que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração para essa noite. Eu vou convidar o nosso Ministério de Música à frente e vou estar dirigindo um apelo. Nós vamos orar essa noite dentro da palavra que você ouviu, se ela foi de uma forma profética ou não para a sua vida, mas se você se sentiu tocado, nós vamos orar por você. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vou pedir para deixar apenas os refletores acesos. Vou convidar os presbíteros, pastora, se puder também estar aqui à frente. Não sei se ela está com as crianças hoje, mas eu entendi de Deus claramente que essa mensagem que eu preguei há não muito tempo, não me lembro quanto tempo faz que eu preguei o texto de Ruth, que parece que não faz um ano, mas Deus trouxe de uma maneira diferente. Deus trouxe essa palavra hoje, talvez alertando você para permanecer. Não sei em que circunstância da sua vida, se você está pensando em abandonar um emprego, abandonar um ministério, abandonar um chamado, abandonar a igreja ou abandonar a casa, Deus está dizendo: permaneça, aguenta firme a tua aprovação, porque vai voltar a ter pão nessa casa. Se você, irmã, tem passado um momento difícil e há algum tempo tem vivido das migalhas do que tem sobrado, a tua fé tem sobrevivido porque você tem se agarrado às coisas pequenas. O Senhor está dizendo: continue agarrando essas migalhas, porque o teu cesto vai ficar cheio, vai ficar abundante.